Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo um papo com a Luciana Caetano, que é economista, e trazendo, né, questões sobre a reforma tributária, essa reforma tributária tão polêmica, tão discutida nos últimos anos. Bom dia, Luciana. Bom Seja dia. Muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia para você, Natália, toda a equipe que compõe e quem está nos acompanhando em casa. Luciana, a gente tem tratado aqui ao longo das semanas, principalmente no ano passado, essa questão dessa reforma tributária, como ela vai impactar na vida do brasileiro de fato. Vai haver alguma melhora significativa no ponto de vista tributário, de impostos? Como é que isso vai funcionar na prática, na vida de quem está nos ouvindo? Um aspecto importante da reforma tributária é a simplificação, mas não é uma simplificação muito grande, considerando que a gente tem mais de 20 tributos, e essa simplificação consiste na redução de 5 para 2, ou seja, você tem o ICMS e o ISS, que vão se transformar no IBS, e a COFINS, PIS e IPI, que vão se transformar no ICS. Então, a gente imposto e contribuição. Então, esse que é o IVA dual. Então, uma parte dessa tributação será de competência tributária da União e outra dos estados e municípios. Essa simplificação nos aproxima mais dos países desenvolvidos e essa é uma demanda da classe empresarial já há muito tempo. Uma coisa importante a ressaltar no que diz respeito à reforma tributária é de que não há nenhuma possibilidade prevista de redução da carga tributária, porque você não tem condição, tanto os municípios como os estados e a própria União, de reduzir receita fiscal. Então, isso está muito claro. O que vai acontecer ainda daqui até 2026, que é quando essa reforma começa a entrar em vigor, é ainda um trabalho de regulamentação para a definição de alíquotas, e isso é o que efetivamente vai nos dar a clareza do quanto efetivamente vai pesar para cada categoria, tanto dos setores econômicos como também para o conjunto da população, notadamente a população de baixa renda, considerando que aí você tem, dentro dessa reforma tributária, alguns elementos que são direcionados especificamente a esse extrato social, como o cashback, que é uma devolução da tributação sobre alimentos, gás de cozinha e energia elétrica, como, por exemplo, a definição dos itens que vão compor a cesta básica, que vai ter a isenção também da arrecadação tributária, como o imposto seletivo, que é uma sobretaxação para produtos nocivos à saúde. Então, esses elementos todos, essas alíquotas ainda não estão fechadas, não estão definidas. Esses produtos também que vão compor a cesta básica também não foram definidos. Houve uma proposta de ampliação no Senado, ele foi novamente cortado para ser simplificado. Enquanto isso não estiver definido, para a gente fica muito difícil mensurar qual é o impacto efetivo que isso vai ter na vida das pessoas. Porque a gente está trabalhando com propostas, mas ainda não estamos trabalhando com números. Porque, Luciana, a gente fala assim, a questão da cesta básica, vai ser imposto zero e tal, mas quais serão os itens que vão compor essa cesta básica? Vai estar o arroz, vai estar o feijão, vai estar um macarrão, vai estar uma sardinha, vai estar um óleo, vai estar um sal, vai estar um açúcar, ou seja, quais são os itens que irão compor essa questão da cesta básica? Isso realmente pesa na vida do brasileiro, na vida do alagoano, na vida do maceuense, ou seja, é bom a gente estar discutindo essa questão da reforma, dos tributos, dos impostos, porque isso impacta diretamente na minha vida, na sua vida, que está nos ouvindo, não é isso, Natália? E assim, a gente percebe por esses detalhes que não é um processo simples, não vai ser uma mudança tão rápida, né? Porque a gente paga imposto sobre tudo, absolutamente, serviço, consumo, então, realmente, para a gente entender, nós que somos leigos mesmo do dia a dia, né? Cidadãos comuns, para a gente entender realmente só na prática, quando a coisa começar a acontecer. E a senhora falando sobre essa questão que ainda está nessa parte dos estudos, né, da formulação como um todo, aqui em Alagoas, João, a secretária da Fazenda, Renata Santos, ela vai fazer parte de um comitê nacional que vai ser realizado pelo Ministério da Fazenda, que será composto por técnicos do Ministério e 5 secretários estaduais da pasta. Isso para cada região do país, né? E aí, com relação a Alagoas, professora, como é que você vê o papel mesmo do nosso Estado, estando, né, participando desse comitê, desse processo aí de elaboração, para que essa reforma ela se concretize de fato?
Pois é, a gente vai ter, muito provavelmente, uma disputa muito grande entre as unidades federativas no que diz respeito tanto à participação nesses grupos técnicos, como também no próprio Conselho Federativo, que será composto pelas 27 unidades federativas, ou seja, os 27 estados, e também uma representação de 27 municípios, 14 eleitos e 13 que vão ser indicados. A gente não tem também a definição dos critérios da indicação desses municípios, se será pelo tamanho da população, será pelo tamanho do PIB, que também são elementos que devem definir qual é a composição real desse conselho, que vai ter o quê? 54 membros, né? Os 27 governadores e os representantes dos municípios. E é importante que tenha uma equipe técnica, porque quem está na fazenda é quem efetivamente conhece a realidade no que diz respeito à arrecadação fiscal. O que está muito claro para a gente, pelo que já foi divulgado pelo Ministério da Fazenda, é de que não haverá perda aos municípios, de modo que o governo federal, a partir de 2026, quando isso vai começar a ser implementado como 0,9% do imposto de competência dos municípios e 0,1% da União. Então, é uma reforma que vai começar em 2026, vai até 2032, no processo de implantação. Apenas em 2033 é que o novo regime será implantado totalmente e os atuais tributos serão extintos. Então, até lá você tem uma fase muito grande de ir testando e fazendo os ajustes, e há uma promessa do governo federal, que já está colocado, inclusive, de fazer compensações para possíveis perdas, porque não há clareza com relação à receita fiscal das unidades federativas, se eles vão manter, se vão perder, porque como você vai ter alteração... Os estados podem perder a arrecadação na prática, professor Luciana? Pode, porque como a gente tem hoje ICMS distintos entre unidades federativas, ICS também, e a partir do momento que você tenha uma unificação, então, obviamente, que isso vai causar diferenças para uns e outros, e a proposta do governo federal é de que pelo menos o que está assegurado é que nenhuma unidade federativa tenha perda de receita fiscal, que significa a União fazer essa compensação ao longo desse tempo, inclusive dando a possibilidade de criação de novos tributos para os municípios e para os estados para fazer essa compensação. O que é que me preocupa muito com relação à reforma tributária, e que eu acho que deve ser um elemento, inclusive, de debate e que deva fazer parte também desses ajustes, é que 13 setores vão ter uma redução de 60% sobre o IVA. Como a gente não vai ter uma redução de carga tributária, se 13 setores, e são 13 setores fortes, inclusive o agronegócio, vão ter redução de 60% sobre o IVA, significa que os demais setores vão compensar. Então, isso obviamente, tende a elevar esse IVA, que a previsão é de que fique em torno de 25%. Né? Mas o que é muito importante compreender é, primeiro, a gente vai ter um tempo muito longo de implantação, de 2026 até 2033. Alguns elementos, inclusive, só vão ser finalizados em 2058, a exemplo da mudança da cobrança no destino e na origem, ou seja, atualmente o ICMS ele é cobrado na origem. A proposta da reforma tributária é de que ele seja gradualmente cobrado no lugar de consumo, né, no destino. Mas isso só vai ser finalizado em 2058. Então, você veja que alguns elementos, inclusive, vão ultrapassar 2033. Por quê? Porque há uma disputa muito grande entre as unidades federativas, considerando que algumas concentram a produção industrial, sim, de manter como está, e, obviamente, que os estados periféricos, que são grandes compradores e produzem muito pouco, apostam na efetivação dessa nova proposta, que é a cobrança do ICMS no lugar de consumo, no destino. Professora, e voltando à aplicação da reforma tributária, existe uma parte no texto sobre a tributação da renda e do patrimônio, que é inclusive um dos mais debatidos popularmente, por assim dizer, que é o IPVA para jatinhos, iates e lanchas, e também a tributação progressiva sobre heranças. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte como funcionará essa tributação nestes artigos aí de luxo. Tá, no caso do IPVA, ele já está definido que é a cobrança de equipamentos que antes eram isentos, como jatinhos, lanchas,
jet ski, iates. Então, tem alguns itens que estavam fora da tributação. Então, o que o governo faz? Ele estende essa tributação para esses equipamentos. No entanto, ele mantém a isenção para produtos que são utilizados para a produção, como a pesca industrial. Então, o que é utilizado para a produção, principalmente pesca, então está mantido. Mas o que é item de luxo, de lazer. Passa a ser tributado. Com relação à tributação sobre a renda, isso está ainda em construção. Não está definido ainda, nessa reforma tributária, ainda não foi fechado o item que diz respeito à tributação progressiva sobre a renda. O governo já encaminhou a proposta sobre a tributação sobre lucro líquido, sobre as offshore, que são as aplicações financeiras, mas também isso ainda não está fechado, porque essa é a segunda etapa da reforma. A primeira parte que foi entregue, ela diz respeito à tributação sobre bens e serviços, né? Sobre o patrimônio e sobre a renda, ela ainda está em construção, e a gente espera que a gente tenha uma progressividade com relação a essa tributação, considerando que a progressividade da carga tributária é o que dá para a gente, entrega para a gente uma melhor distribuição de renda. E essa é a proposta da reforma, uma das propostas da reforma tributária. Aproveitando esse assunto, então, essa melhor distribuição, como é que a senhora vê essa questão que vem sendo muito falado, uma maior justiça fiscal, né? Vem sendo muito discutido, para equilibrar essa questão da taxação. Como é que a senhora entende esse trecho, né? Justiça fiscal, a partir disso? Tá. O que nós concebemos como justiça fiscal? É quando você tem, entre os diferentes estratos sociais, com diferentes níveis de renda, uma tributação que possa, na verdade, fazer a compensação e, portanto, reduzir essa desigualdade no que diz respeito ao acesso a bens e serviços essenciais à vida. Então, o que acontece hoje no Brasil, que a gente tem uma carga tributária que é regressiva? O que é regressivo? É quando você acentua essas desigualdades e joga maior peso sobre as camadas de baixa renda, o que significa que, como quase 100% da renda das famílias mais pobres são destinadas ao consumo, quando você tem uma tributação muito alta sobre o consumo, você penaliza mais as famílias mais pobres. Tá? Então, qual é a ideia? Que a gente tenha uma menor carga tributária sobre o consumo e tenha uma maior carga tributária sobre a renda e a riqueza acumulada, que está concentrada na mão de poucas pessoas. Então, isso daria, obviamente, uma progressividade a essa estrutura tributária e de um certo modo, a partir dessa arrecadação fiscal, ela sendo redistribuída sob forma de bens e serviços ofertados pelo Estado para essas camadas de renda mais baixa. Isso seria uma justiça, um ajuste fiscal no sentido, em direção a uma justiça fiscal. Fazer isso é fácil? Não, porque mesmo com essa reforma tributária, que é uma reforma que vem sendo já debatida há muitos anos, mas que ela é, de um certo modo, elaborada por grupos lobistas que dominam o latifúndio, que dominam o poder econômico, e muito provavelmente, dentro dessa reforma tributária, a gente tem assegurados os benefícios que historicamente, sempre foram garantidos a grupos econômicos que dominam a economia do país. A exemplo do agronegócio e de outros setores muito fortes. Então, é impossível, independente de quem esteja no Poder Executivo, de ser um governo de direita, de ser um governo de esquerda, é importante que a gente compreenda que o Legislativo é composto essencialmente por grupos políticos e econômicos que historicamente dominaram esse país. Assim sendo, não dá para ter nenhuma ilusão de que essa reforma tributária ela cumpra o papel de assegurar uma justiça fiscal, porque os grupos que compõem hoje o Congresso Nacional estão a serviço dos grupos que sempre estiveram beneficiados. E o agronegócio, inclusive, é um setor que permanece com esses benefícios praticamente intactos. Professora Luciana, aproveitando a sua presença aqui no Jornal da Manhã, questionar para a senhora, fazer uma avaliação em relação a esse ano aí do governo do presidente Lula, em relação à questão do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, como você avalia esse ano do ministro Haddad, e trazendo um paralelo em relação ao que o Paulo Guedes, as propostas que o Paulo Guedes trazia. Como é que você vê esse cenário e traçando esse paralelo nesse um ano de gestão aí do Haddad frente à Fazenda? Olha, considerando as expectativas que foram feitas com relação à economia nacional em 2022,
penso que a gente teve um progresso significativo, principalmente no que diz respeito ao crescimento da economia, que ultrapassou 3%, e a aposta era de que ficasse em torno de 1%. Então, isso por si só, de um certo modo, já é um ponto muito positivo para o Ministério da Fazenda. Um outro ponto importante é que a gente consegue, a partir desse crescimento da economia, reduzir de uma forma substancial a taxa de desemprego no país. E a gente também teve, além disso, a gente consegue ter uma inflação que ficou dentro da meta, que é um elemento importante também para a estabilidade da economia, e a gente tem aí já uma tendência, uma trajetória de redução da taxa de juros, que é também um elemento... A Selic já tem baixado. Isso, que é um elemento importante para pavimentar um caminho para a gente ter um 2024, talvez com mais tranquilidade. Claro que é importante ressaltar que esse bom desempenho da economia brasileira também teve a contribuição daquela PEC emergencial, que liberou aí um volume razoável de recursos, que se traduz numa intervenção do Estado através da elevação do gasto público. E o que me preocupa com relação a 2024 é que a gente tem um arcabouço fiscal que é como se fosse um freio de mão ao crescimento da economia, porque limita muito o gasto do governo. E uma economia como a economia brasileira, que ainda precisa crescer ainda a taxas muito altas para evitar que o desemprego aumente, a gente precisaria de mais liberdade para a elevação do gasto. E a gente tem algumas travas como a LRF e tal, algumas contendas políticas, que aí começa a travar essa questão desses investimentos exatamente. públicos. O que, na minha avaliação, o desempenho de 2024 vai depender muito da capacidade política de Lula, como um grande articulador, de negociar junto ao Congresso Nacional mecanismos de flexibilização do arcabouço fiscal, de modo que o governo federal possa fazer os investimentos necessários, inclusive para destravar alguns setores que ainda andam lentamente. O setor industrial, inclusive, é um setor que precisa ser alavancado, e se o governo federal não tiver possibilidades de fazer movimentos mais agressivos no sentido de elevação do gasto público, penso que a gente pode ter aí um comprometimento do desempenho da economia. Não um comprometimento, mas ter um resultado abaixo do esperado, abaixo do potencial que o Brasil tem, porque nós temos um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas, isso é um elemento importante. E a gente já tem a decisão do governo do fortalecimento, novamente, do salário mínimo, que é um ganho real, que, de um certo modo, assegura o consumo, principalmente das famílias de baixa renda. Então, assim, eu acho que dentro da expectativa que foi gerada em 2022, o desempenho da economia brasileira está acima dessa expectativa, o que, de um certo modo, acaba se refletindo no mérito do Haddad. Eu, como progressista, acho que poderia ter sido feito mais, mas é porque eu sou, assim, a gente exige mais do ponto de vista social. Mas a gente compreende também que não é simples, dentro dessa composição, como eu já falei, do Congresso Nacional, você avançar muito numa pauta mais progressista. Por quê? Porque você tem umas amarras, você tem uma disputa, você tem grupos lobistas que estão ali defendendo os interesses de determinados grupos econômicos. Acaba tendo que ceder, né, em alguns pontos e equilibrar isso. É um espaço, embora seja uma parte da economia, a gente está falando de política também, né? Então, um Ministério da Fazenda, ele não faz o que queira somente de acordo com a vontade do Poder Executivo. É preciso fazer concessões, é preciso fazer negociações. Lamentavelmente, a gente sabe como é que esse Congresso funciona e como as barganhas são feitas, o que acaba penalizando muito a população. Eu, particularmente, tenho um posicionamento muito crítico com relação à distribuição de emendas parlamentares, porque eu acho que é um gasto que é feito sem planejamento e de acordo com os interesses de cada parlamentar para assegurar a recondução à cadeira. Isso, de um certo modo, é pago, é um fundo público à disposição de um parlamentar e é a população que paga isso. Então, acho que isso teria que ser revisto, mas é muito difícil reverter isso, considerando a força política que o Legislativo tem hoje no Brasil, desde ali 2015, eu acho 2016, quando a gente teve ali um superpoder dado ao Legislativo, e isso, de um certo modo, tem nos prejudicado enormemente e comprometido o avanço do país em direção ao desenvolvimento. É verdade. Professora Luciana Caetano, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã e convidá-la publicamente para estar aqui em outras oportunidades, tratando de temáticas
tão importantes para a nossa sociedade, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Tá, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero sim, muito em breve, estar de volta e a gente poder debater com a economia, política e o que mais estiver na nossa área de competência. Muito obrigada e um bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado, professora Luciana Caetano, mais uma vez. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Mello, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.